Quando vocês derem, posso? Sim. Então tá, boa noite. Boa noite a todos. O Conselho Regional de Medicina tem o prazer de apresentar essa live, que é uma live especial exatamente no momento em que a gente se encontra, que é sobre vacinação contra a Covid, o que mostram os testes clínicos desenvolvidos no Rio Grande do Sul. Em nome do Conselho, eu sou a segunda secretária, a doutora Maria Fernanda, agradeço a presença do doutor Juarez, do doutor Breno, do doutor Eduardo, do doutor Fabiano, e também do doutor Paulo, que será o moderador desta noite. Dr. Paulo Ernesto Guever Filho, ele é médico infectologista do controle especialista em infectologia hospitalar e controle de infecção pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, MBA em Gestão em Saúde e Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas e também é médico do Serviço de Infectologia do Hospital Moinhos de Vento. Faz parte também da Câmara Técnica de Infectologia do Conselho Regional, do nosso Conselho Regional de Medicina e também do Grupo de Trabalho do Covid-19. De novo, agradeço a presença de todos e... Ops, que eu acho que caiu, como todas as lives. E agora já passo a palavra, então, ao Dr. Paulo. Essa, como eu disse, é uma apresentação desses nossos caros colegas e que após, assim, a gente vai estar acompanhando e se as pessoas que estão nos assistindo tiverem algumas perguntas, podem fazer pelo chat, que se sobrar um pouco de tempo, a gente tenta repassar para a resposta das dúvidas. Obrigado novamente. Dr. Paulo. Obrigado, Maria Fernanda. Boa noite a todos. Eu tenho o prazer de moderar uma mesa com a presença de ilustres pesquisadores médicos do nosso estado que estão coordenando pesquisas as mais importantes na questão da pandemia e também colegas que trabalham na área de vacinologia há décadas com uma experiência imensa para contribuir na parte de operacionalização, mas também como no entendimento das vacinas. Eu vou passar diretamente agora ao Dr. Breno Rigel Santos, médico infectologista, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que coordena a pesquisa da vacina desenvolvida pelo laboratório belga Janssen-Cilag, da unidade farmacêutica da Johnson & Johnson, e também pesquisador das redes ACTG, HPTN e COP-PN, vacinas patrocinadas pelo NIH. Dr. Breno, é um prazer poder contar com a sua participação hoje e gostaria de reforçar o cumprimento pela sua liderança na coordenação dessas pesquisas de vacinas. A primeira pergunta, Dr. Breno, que nós queremos fazer é que o senhor possa apresentar como foi o início da pesquisa, como foi a questão do recrutamento dos pacientes selecionados. Dr. Paulo, muito obrigado pelo convite, colegas e amigos. Um prazer estar junto com vocês nessa live com Cremers. A minha carreira tem sido até hoje mais para tratamento. Então, essa entrada com vacina foi uma inauguração de uma nova fase e de lá para cá, desse início de vacina até agora, muitos outros pedidos, muitos outros convites têm acontecido e eu, infelizmente, tenho que declinar da maioria deles, porque a busca pela vacina tem sido uma missão generalizada no mundo. Nós tivemos a sorte de que a Janssen se associou ao COVPN, que é uma rede de vacinas de vacinação financiada pelo NIH, que é a mesma rede que a gente tem já com a CTG e a HPTN. Então, assim, em grosso modo, em poucas palavras, a vacina da Janssen, cujo protocolo se chama Ensemble, previa 60 mil participantes no mundo. Entretanto, com o desenrolar das análises interinas, foi visto que 40 mil seria suficiente para chegar a conclusões estatisticamente significativas.
Isso deu uma acelerada muito grande, e dos 2.000 participantes que a gente era previsto participar no Conceição, incluindo Conceição, ficamos só com 250. Então, essa é a nossa contribuição, 250 participantes, da vacina que é a D26-CoV-2S, versus placebo. Primeiro participante foi incluído em 5 de novembro do ano passado, 2020, e o último em 9 de dezembro de 2020. Então, foi uma corrida contra o tempo, eles davam cada vez menos tempo para incluir o restante dos participantes, e conseguimos. Tem sido um sucesso até agora, porque esse protocolo tem algumas características, e essa vacina tem algumas características importantes. O protocolo foi dividido em quatro grupos. 2 grupos etários com e sem comorbidade. Pessoas de 18 a 59 anos sem comorbidade, foi o primeiro grupo. Depois, pessoas de 18 a 59 anos com comorbidade. Que comorbidades? Obesidade, hipertensão, doença cardíaca, enfim. O terceiro grupo foi com mais de 60 anos, sem comorbidades, e, por último, o de 60 anos ou mais, com comorbidades. E, por último, nas inclusões finais, era só paciente idoso. Então, é uma vacina que foi testada extensamente em idosos. Ela tem uma validade em todas as faixas etárias. E tem uma outra característica importante, que é de uma dose apenas, né? É uma vacina que só precisa uma dose, e com a conservação e transporte em temperatura facilmente disponível na rede de saúde. Não precisa ser congelada a menos 70 graus. Ela foi montada com adenovírus humano, com uma informação genética, um adenovírus desativado, com uma informação genética para geração de proteína spike, que é a que o vírus é reconhecido no organismo humano. Com isso, o organismo humano produz anticorpos anti-spike. Recentemente, agora, então, foi encerrada a inclusão. Não tem, aliás, em dezembro foi encerrada a inclusão, e nesse momento estamos recebendo devagar os resultados. Todos já ouviram o que eu posso dizer. O que eu posso dizer é o que a companhia divulga. Ela teve uma efetividade de 72% nos Estados Unidos e 66% como um todo no mundo. O que mudou? O que diminuiu? Na África do Sul. Essa diferença de eficácia... Pois não, Jorge? Se deve a quê? Então, era o que eu estava começando a dizer. É pela mutação da África do Sul, a B1351. Né? Essa mutação da África do Sul foi a que aparentemente diminuiu a eficácia da vacina. E isso diminuiu a efetividade como um todo. Entretanto, ela foi 100% capaz de prevenir morte das pessoas vacinadas e doença grave. E 85% capaz de diminuir a doença moderada. Entretanto, como eu disse, 100% capaz de diminuir morte, morte causada pelo Covid. Então, agora nos resta esperar que abra o placebo, né, que abra o cegamento total, e até o fim de março, mais ou menos, é esperado isso, e que todas as pessoas do lado placebo recebam a vacina. Nós estamos abrindo o cego na medida que as pessoas que possam ou queiram receber a vacina disponível nos seus locais de trabalho, e a maioria são
pessoas, trabalhadores da saúde, nós estamos abrindo o cego e informando que se esperar, vai ganhar vacina quem for do placebo. Essa é a orientação neste momento. E, doutor Breno, qual a importância de pesquisar o funcionamento da vacina em diferentes faixas etárias? Isso é fundamental, porque, por exemplo, a vacina disponibilizada pelo Ministério da Saúde não foi testada em idosos, porque foi restrita a trabalhadores de saúde, tanto quanto eu saiba. E não tinha informações em idosos. Assim como não tem informação em crianças, né? Então, as próximas fases das pesquisas vão ter que incluir crianças e gestantes. A Janssen já tem informação em idosos que é segura e é eficaz. Ok. E em relação a pacientes com doenças, comorbidades, como a gente costuma falar, doenças cardíacas, pulmonares, eles também fazem parte de grupos especiais porque a vacina pode funcionar diferente nesses grupos? É um dos grupos, dois dos grupos testados, de 18 a 59 anos com comorbidades, e o outro grupo foi acima de 60 anos com comorbidades. Então, comorbidade mesmo, câncer, diabetes, insuficiência renal crônica, tudo que é possível imaginar foi possível incluir. E a tecnologia utilizada para essa vacina é uma tecnologia relativamente recente em termos de, Não é? de vacina? Eu penso que sim. Não é a minha área assim, direta, mas eu penso que sim. Pois não, desculpa. Embora seja uma vacina que utiliza um veículo de adenovírus, mas esse adenovírus é um adenovírus que não causa doença em humano, e ele é modificado para não se multiplicar. Isso mesmo. Então, isso mesmo. Sim. Então, o risco de utilizar essa vacina em pacientes, por exemplo, que não têm o sistema imunológico funcionando adequadamente, como nós vimos em vários grupos de doenças, haveria algum risco? Não, aparentemente não é o mesmo que vírus inativado. Usar por exemplo, um vírus inativado que possa causar doença, como fugiu agora aqui. Mas não, isso é um adenovírus totalmente sem função e ele só produz a proteína. Ok. E em relação ao armazenamento dessa vacina, tu comentaste que ela pode ficar armazenada numa temperatura que nós já estamos habituados a utilizar para outras vacinas. E isso seria um diferencial. Esse é o grande diferencial. Esse permite que a vacina seja enviada a qualquer lugar do país. Ótimo. E em relação aos eventos adversos que estão sendo monitorados no estudo? Não tivemos nenhum grave. Não tivemos nenhum grave. Todos são monitorados. O PCR para a Covid é feito periodicamente em todas as pessoas, com e sem, enfim, placebo ou não placebo, não se sabe, e tentando surpreender doença subclínica. E todas as pessoas que têm algum tipo de sintomas são examinadas. A equipe continua montada e disponível para atendimento de todos os voluntários. E até esse momento não tivemos nenhum evento adverso sério. E esse monitoramento com PCR, qual é o diferencial que traz? Porque nós vemos falar que o desfecho é a prevenção da doença causada pelo coronavírus. E esse monitoramento durante a pesquisa, que informação adicional ele pode nos acrescentar? O fundamental, no meu ponto de vista, é identificar doença, identificar Covid mesmo, que é a pessoa que esteja com a doença. E aí, aí depois vai se ver se ela é placebo ou se é vacina. Mas o fundamental, essa vigilância estreita, é para não deixar passar caso de Covid.
porque pode ter no lado da vacina também, e vai ter, provavelmente muito menos do que no lado do placebo. E o fundamental é isso, é poder não perder caso, porque é isso que vai dar o verdadeiro balanço entre os dois lados. E o mais importante seria prevenir a doença nas formas graves e a mortalidade, mas também as formas moderadas a leves e subclínicas, talvez até assintomáticas. E a transmissão, né? Porque o que se espera de uma vacina? A vacina não é tratamento, né, para a pessoa não ficar doente, quer dizer, enfim, esse é um efeito benéfico, mas a vacina se espera que a pessoa, não ficando doente, não transmita para outros, né? A gente possa transmitir, a gente possa interromper a cadeia de transmissão. E isso seria não é, Jônio? De fundamental importância para a interrupção da pandemia. Exatamente, da cadeia de transmissão. Em relação ao acompanhamento desses pacientes, Dr. Breno, nós ouvimos muito falar na questão da análise interina, né, e na duração da pesquisa de acompanhamento desses pacientes. O que seria uma análise interina num estudo relacionado a vacinas? Então, eu esqueci de dizer, esse estudo vai continuar por 2 anos. Né? Com ou sem vacinação do placebo, e aliás, com vacinação do placebo, mesmo assim, a previsão é de duração de 2 anos. Até agora não foi diminuído esse prazo. Eu imagino que não vai precisar, mas nesse momento é 2 anos. E com isso, tudo que for aparecendo, aí a gente já está na fase 4, né? Nós estamos na fase 3 nesse momento. A fase 4 é todo mundo recebendo a vacina e de volta na sua comunidade. E aí vamos ver, continuar acompanhando para coletar todas as informações necessárias. Ok, eu gostaria de agradecer, Dr. Breno, por essa primeira parte de apresentação desses dados, de uma ideia geral do estudo e alguns elementos para explicar como os estudos funcionam e como eles vão trazer as informações necessárias para conhecer a vacina e o efeito dela, não só no Covid, mas também na pandemia. Né? Como fecho apenas, desculpa, Paulo, mas assim, só quem esteve dentro de um estudo dessa dimensão pode compreender a complexidade, as pessoas envolvidas, o rigor e o controle que a gente está submetido para que os dados sejam fidedignos. E isso só corrobora a questão da responsabilidade em relação à segurança, a análise dos dados, a transparência, para a gente poder ter dados que possam ser analisados e que reflitam o verdadeiro resultado do estudo. Exatamente. Obrigado mais uma vez, Dr. Breno. Obrigado a vocês. Eu gostaria agora de chamar o Dr. Eduardo Springs, médico infectologista, chefe do Serviço de Infectologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e responsável pelos testes clínicos da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Graduado em Medicina pela URGS, mestre em Doutor em Medicina, pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Médicas, é professor associado da Faculdade de Medicina da URGS, coordenador do Ambulatório de HIV/AIDS do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, CNPq, e Divisão DST/AIDS Unesco do Ministério da Saúde, ANR e NIH. Boa noite, Eduardo. Nossa, eu tinha me esquecido de tudo. Boa noite, obrigado, Paulo, pelo convite. Colegas, é um privilégio estar compartilhando aqui com o Breno, trabalho maravilhoso com HIV, e sim, ele já está na prevenção com os cabotegravir, então um trabalho muito bom do Breno e o trabalho pioneiro do Fabiano, né? Ele começou as pesquisas de vacinas aqui, né? Então acho que é um prazer estar com vocês e obviamente o Juarez talvez seja, em termos de vacina, entre aspas, nosso pai.
É um privilégio ter vocês 4 aqui hoje compartilhando o conhecimento e a vasta experiência de vocês, Eduardo. Eu queria agora começar perguntando como foi o processo de início da pesquisa da vacina de Oxford, o recrutamento, a seleção. O que tu poderia nos comentar? Nossa, a primeira coisa, ou as primeiras 2 coisas, é que certamente a gente não teria, eu estou dizendo o Hospital de Clínicas, nós não teríamos ter essa oportunidade de testar a vacina de Oxford se não fosse o desempenho e a liderança que o professor Alexandre Schwarzpool, da Universidade Federal de Santa Maria, teve. Eu acho que ele teve uma contribuição muito importante e ele nos convidou para ser parceiro dele nessa jornada. E a segunda coisa é que a gente brinca que Oxford foi um trator que nos atropelou. Nós começamos o recrutamento em outubro, terminamos o recrutamento em outubro, quase 1.100 voluntários recrutados. Então, acho que sim, foi algo inacreditável. O Breno já ressaltou, e eu vou talvez encurtar um pouco a fala do Fabiano, que é isso, claro que não, mas tá na prevenção, no estudo de vacina, é algo totalmente diferente. É um mundo à parte, é um outro caminho, é uma outra coisa que se abre, é um conhecimento amplo que a gente está adquirindo. Então, é óbvio que nós recrutamos, o Breno falou que ele recrutou mais ou menos em um mês 250 voluntários. A gente recrutou quase 300 voluntários na vacina da Janssen e em 4 semanas, ou pelo menos em média, uma vez por semana, para cada semana a gente recrutava para o estudo de Oxford 260 voluntários mais ou menos. E isso contribuiu para acelerar o recrutamento e a aplicação da vacina e a análise dos desfechos, Eduardo? Eu acho que vale a pena a gente salientar que, graças a gente estar no olho do furacão, o Breno falou sobre isso, acho que o Fabiano também vai comentar, porque a gente está onde está acontecendo as coisas, a gente pôde fazer as análises preliminares, ou, como tu falasse, Paulo, análise de interim, porque houve tamanho número de eventos. Para ter uma ideia, a gente recrutou os pacientes em outubro. Quando a gente abriu o cegamento do estudo, que tem mais ou menos 4 semanas de Oxford, a gente tinha 48 eventos ocorridos somente na nossa população de voluntários. Isso é uma coisa inacreditável, porque isso era quase como 4% da nossa população. É uma coisa que acontece, quer dizer, o número de eventos facilitou que a gente soubesse e conseguisse, com as análises de interim, saber o que vale e o que não vale, qual é a proteção que a vacina pode oferecer. E isso nos ofereceu uma vantagem em termos de tempo, Eduardo, de conseguir chegar a conclusões e análises num tempo recorde, por estar, digamos, no olho do furacão. E olha só, isso é no mundo inteiro, né? As vacinas baseadas em RNA mensageiro, Pfizer e Moderna, foi assim. Oxford foi assim. Coronavírus foi assim. E a Janssen, o estudo Ensemble, como o Breno falou, foi assim. A quantidade de eventos permite que, com análise de interim, a gente tenha a segurança, que é importante, mas não somente a segurança, mas a eficácia de uma vacina. E é claro que a gente pensa em liquidar com a pandemia, mas nesse momento, o meu grande objetivo é liquidar com a fobia, com o medo, com, não posso dizer histerismo, mas com um grande medo que a população tem. Alguns confundem esse medo com negacionismo. Mas é que não aconteçam, e o Breno falou e ressaltou, formas graves da infecção. Oxford vai publicar agora o segundo resultado já.
E, novamente, assim como o Ensemble mostra, Oxford demonstra de forma clara: quem vacina não tem a forma grave de Covid. Isso vai aliviar o sistema de saúde. Pacientes vindos do norte, da Amazônia, não mais precisarão cruzar o Brasil com risco de disseminar infecção. Porque talvez a gente consiga não mais necessitar de hospitalização, leitos de UTI, por causa da Covid. Então, para mim, esse é o grande objetivo. Secundariamente, tudo aquilo que o Breno falou, acho que vale a pena. É um vírus respiratório, eu não consigo imaginar a gente impedindo a infecção, mas se a gente diminuir já a gravidade da infecção, diminuir a transmissibilidade da infecção do indivíduo, já é fantástico, maravilhoso, assim como protegê-lo. Nesse sentido, os estudos mostram que a vacina ela previne as formas graves da doença, Eduardo, e também pode ter outros benefícios que podem aparecer em outros estudos? Eu acho que assim, como tu está ressaltando muito bem, Paulo, tudo são análises preliminares. Quer dizer, com as análises preliminares a gente conseguiu, com a análise preliminar a gente teria certeza sobre a segurança. Estudos de vacina, qualquer evento adverso grave ocorre até o 45º dia. Então, mas aliado a isso a gente tem análise de eficácia. Com o tempo, com a observação dos casos, como o Breno falou, com a farmacovigilância, as equipes estão ativas e atuantes. A gente vai conseguir determinar transmissibilidade, gravidade de doença, proteção. Então, com o tempo, a gente vai certamente reunir elementos suficientes para saber tudo o que a gente quer. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente ter todas as respostas que a gente necessita, mas a observação, estando nós no olho do furacão, nós conseguiremos um número de eventos satisfatórios. Isso é uma coisa que é difícil de acontecer quando a gente testa vacinas. A gente está testando vacinas na vida real, em tempo real, aonde a infecção está acontecendo. Isso certamente é em prol da... Então, assim, é mais uma razão para a gente valorizar a ciência. A gente está, em tempo real, criando o conhecimento. Então, agora, o Breno está criando conhecimento, o Fabiano está criando conhecimento, nós estamos gerando conhecimento. E, obviamente, graças aos voluntários, e infelizmente porque a infecção, dado o negacionismo da nossa população, ela ocorre e ela é uma realidade no nosso meio. Eduardo, é muito importante tu colocar essa importância do apoio à ciência, à pesquisa, e vocês três já têm um histórico amplo, que nem tu comentaste, de pesquisa, o Fabiano, em relação a uma outra pesquisa sobre vacinas, em relação à vacina da dengue, mas em relação também a outras áreas relacionadas à infectologia. Então, existe toda uma estrutura já montada, uma tradição de pesquisa, de profissionalismo, de preparação das equipes, e que encontrou a necessidade de pesquisa de uma vacina contra o coronavírus, encontrou esses centros de pesquisa montados com experiência, preparados para poder executar os estudos e fornecer alguma resposta científica para a população. Então, nesse sentido, o incentivo à pesquisa para chegar a esses resultados começou muito antes na questão da preparação dos profissionais e de toda a infraestrutura. Pois é, Paulo, mas eu vou te dizer, e eu não sei qual é o entendimento do Fabiano, qual é o entendimento do Breno. É uma coisa totalmente diferente. A gente triar num dia 95 voluntários, isso é fazer triagem e randomizar 94 voluntários num único dia. Isso é uma coisa que eu perdi o estudo da Pfizer, porque eu coloquei que no máximo eu poderia recrutar, no máximo,
60 voluntários por dia. Não. A gente estava errado. A gente consegue recrutar, se quiser, 90 a 100 voluntários num único dia. Isso é uma coisa muito diferente. É o outro lado, enquanto a gente, o Fabiano já tinha tido essa experiência, e o Breno também nos estudos de prevenção, eu nunca tinha tido. Nós estamos no outro lado. Nós não estamos lidando com a doença, a gente está prevenindo a doença. Desde o voluntário até o nosso entendimento é totalmente diferente. E em relação à tecnologia utilizada na vacina de Oxford, Eduardo, o que tu poderia nos falar? Eu acho que, em termos de tecnologia, a vacina da Janssen, em termos de plataforma, ela é muito parecida com a de Oxford. Né? É uma capa de adenovírus, uma é adenovírus 26, outra é o adenovírus 5, uma é de chimpanzé, outra é humano, mas é a mesma capa, e que usa a mesma proteína viral, que é a proteína Spike S. Então, é uma plataforma parecida, semelhante. E eu acho que a gente está, assim, nessa doença, a gente está aprendendo. Eu não sei qual é o melhor esquema vacinal. Eu gostaria de escutar o Fabiano dizer sobre qual que ele acha que é o melhor esquema vacinal para a Coronavac. Eu não sei qual é o melhor esquema vacinal de Oxford. E eu não sei tampouco qual é o melhor esquema vacinal da vacina da Janssen. A gente não sabe isso, mas eu acho que elas têm características importantes. O Breno ressaltou, nesse estudo, Janssen, ela é aplicada em uma única dose. Ao mesmo tempo que existe o estudo Ensemble, que é o nosso, existe o estudo Ensemble 2, que está sendo feito nos Estados Unidos, que é com 2 doses. No estudo de Oxford, são diversos subestudos. Num deles tem braço de uma única dose. Em princípio, uma única dose da vacina de Oxford protege, tem uma eficácia de 70%. Eu não sei quanto ela vai durar, eu não sei qual é a amplitude da proteção dela. Mas eu sei que, se a gente for ampliar o intervalo da segunda dose, eu vou conseguir atingir uma eficácia maior. Eu sei, por exemplo, e a gente vai publicar agora, está em pré-print, que se a gente amplifica o intervalo para 2 semanas, de 8 a 12 semanas, eu vou ganhar maior proteção para o indivíduo. Então, acho que a gente vai aprender, a gente está aprendendo, a gente está engatinhando com relação ao entendimento dessa infecção, dessa doença, e da mesma forma estamos engateando com relação ao tratamento, e isso inclui, de verdade, um tratamento precoce. Existe e inclui um tratamento contra a tempestade de citocinas, e existe um aprendizado na prevenção. Olhem só, se a gente tivesse, e eu vou repetir, se a gente tivesse os líderes eleitos democraticamente nesse país, atuando em prol da população, eles teriam dito, se vocês, população brasileira, povo brasileiro, usarem máscara, provavelmente a máscara vai ser tão boa quanto qualquer vacina. Vocês não deixem de fazer suas atividades, mas vocês têm que saber se proteger. Talvez a realidade no nosso país fosse ser totalmente diferente. Nesse sentido, Eduardo, a vacinação, independente de qualquer vacina, ela dispensa as medidas de prevenção individuais? Eu acho que a gente reforça as medidas para a prevenção individual. Até porque, eu vou dizer que a gente é nós somos uns privilegiados por termos acesso inicialmente à vacinação. Mas a população está muito longe de ser protegida, entre aspas, imunizadas. E eu vou pegar o nosso exemplo. Eu acho muito legal. É Unicentro. Mas assim, a gente teve casos entre grupo controle e grupo ativo de infecções por coronavírus nas 2 primeiras semanas. Casualmente, eu não sei, isso é a pesquisa. Entre o 15º e o 20º dia,
a gente não documentou casos novos de infecção por coronavírus. Depois do 20º dia, uma proporção de 4:1, 3:1, na verdade 4:1, foram 30 infecções. Isso então, a partir do 20º dia, até o momento que a gente quebrou o cegamento, foram 30 infecções no grupo controle versus 7 no grupo que recebeu a vacina de Oxford. O que eu quero dizer com isso? Mesmo se eu for receber a vacina agora, eu vou saber que vou estar protegido somente daqui a 3 semanas. Isso na melhor das hipóteses, ou quem sabe a partir do 15º dia. Então, assim, o equipamento de proteção individual serve para nós protegermos o próximo e, de novo, reforça a ideia de que a vacina não vai ser 100% protetora e a gente não sabe, através da nossa bola de cristal, quem a gente vai realmente conseguir proteger contra a infecção. A gente tem a esperança e os estudos, os resultados iniciais, se a gente for juntar todos eles juntos, numa grande análise, a gente vai ver que, provavelmente, as vacinas previnem, como individualmente os estudos mostram, contra as formas graves da Covid-19. Então eu ressalto, nesse momento de pânico, nesse momento de medo, nesse momento de pressão sobre o sistema de saúde, o que mais me importa é que não mais morra indivíduos por Covid e que não mais necessitem terem indivíduos que ser hospitalizados por Covid-19. Tá bom. Quero te agradecer novamente por esse primeiro bloco, Eduardo. E quero chamar agora o Dr. Fabiano Ramos, médico infectologista, coordenador do Serviço de Infectologia e do Serviço de Controle de Infecção do Hospital São Lucas, da PUC-RS, pesquisador principal do estudo da vacina Coronavac do laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, em Porto Alegre. Coordenador também do Serviço de Controle de Infecção e Núcleo de Segurança do Paciente da Unimed Porto Alegre. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Eduardo, Dr. Breno, Dr. Juarez, Maria Fernanda. Obrigado pelo convite. Eu estou com um problema na conexão com o computador. Eu entrei no celular aqui mesmo. Tá? Nós estamos te vendo e ouvindo muito bem, Fabiano. Tá. Bom, acho que ouvindo o Breno falar e o Eduardo, a gente começa a ver que tem muitas características parecidas, né, entre as vacinas, mesmo elas tendo talvez mecanismos um pouco diferentes. Como já foi comentado, a gente tem então uma parceria aí com o Instituto Butantan desde 2015, quando começamos a conduzir um estudo da vacina da dengue, também do Butantan, depois com o estudo de vacina para influenza, que estava pronto para começar e devido à pandemia ele teve que ser interrompido momentaneamente, né? Mas surgiu então essa possibilidade aí de conduzir esse estudo em parceria com a Sinovac e ser um dos centros vinculados ao Butantan, já pela experiência prévia, então, em conduzir um estudo de vacinas. Obviamente, conduzir um estudo de vacina da dengue é muito diferente de um estudo de vacina para Covid, né? Em 2 anos, mais ou menos, de recrutamento que tivemos para o estudo da dengue, incluímos 550 participantes, que já não é pouco, né? E agora o desafio seria bem maior num espaço de tempo muito pequeno, né? Então, esse estudo, ele, apesar de ter mais 4 países testando a vacina da Sinovac no mundo, tá? Esse estudo foi desenhado especificamente para o Brasil, né? Foi escrito pelos pesquisadores do Butantan e com os pesquisadores de cada centro de pesquisa no Brasil.
foram 16 centros de pesquisa. No Rio Grande do Sul, né, muito se fala do nosso centro no Hospital da PUC, mas eu sempre gosto de lembrar do Centro de Pesquisa de Pelotas, que teve uma função muito grande no estudo. Inicialmente foram 12 centros que entraram no estudo e depois mais 4. Um desses 4 era o Centro de Pelotas e que no final acabou colocando aí um número bastante expressivo de mais de 600 participantes no estudo, mesmo tendo iniciado, se eu não me engano, pela metade de outubro. Em Porto Alegre, nós começamos a inclusão no dia 8 de agosto, tá? O primeiro centro a incluir participante foi o centro coordenador, que é o da USP, em 20 de julho, e nós iniciamos em 8 de agosto. No dia 10 de dezembro, encerramos a inclusão dos participantes com 18 a 59 anos e seguimos a inclusão de participantes com mais de 60 anos. Lembrando que são profissionais da área da saúde, né, que estão atendendo pacientes com Covid e por esse motivo também, como o Breno bem comentou antes, uma dificuldade, né, de incluir participantes acima de 60 anos, porque a maioria dos profissionais não estavam mais na linha de frente, né, estavam afastados e não atendendo pacientes com Covid. Ontem se encerrou, então, a inclusão no Brasil dos participantes com mais de 60 anos de idade, profissionais da área da saúde. Em Porto Alegre, então, nós incluímos 1.356 participantes. O que o Eduardo bem comentou é muito diferente, né? Randomizar toda essa população. Nós tivemos dias que nós conseguimos randomizar 140 participantes, né? Então, incluir por dia 50, 60, mesmo 20 participantes por dia é um desafio muito grande e diferente de qualquer outro estudo, sem dúvida nenhuma, né? E Fabiano, pode falar, Paulo. Em relação à vacina da Coronavac, em relação às demais vacinas apresentadas, o que ela teria de diferença em termos de tecnologia? Bom, a grande diferença das outras é que é uma tecnologia bem conhecida, né? É uma vacina, então, de vírus inativado, uma vacina que é muito parecida, digamos assim, com a tecnologia da vacina para vírus influenza, né? O vírus da gripe. Obviamente, foi um dos motivos que o Instituto Butantan escolheu essa vacina, né? Pela tecnologia bem conhecida, as reações adversas bem conhecidas desse tipo de vacina e pela facilidade de produção e capacidade de produção que o Butantan teria, que poderia chegar então à população brasileira o mais rápido possível, que é isso que nós estamos vendo no momento, né? Uma capacidade, apesar de algumas limitações de alguns insumos, né? A gente tem uma capacidade aí que pode chegar no futuro a 1 milhão de doses por dia sendo produzidas no Brasil. E com base nos achados dos estudos da Coronavac até o momento, Fabiano, como é que ela impacta em relação à questão da prevenção da infecção, da doença e em relação à pandemia como um todo, no teu ponto de vista? Bom, como comentado pelo Breno e pelo Eduardo, né, todas as vacinas, elas não foram feitas, digamos assim, para prevenir a circulação viral, digamos assim, num primeiro momento, né? Obviamente, o objetivo das vacinas é evitar doença moderada e doença grave. E é isso que a gente tem visto no estudo da Coronavac, né? Acho que todo mundo chegou a ter acesso aos dados. Os dados iniciais foram avaliados com 9.242 participantes.
e mostrou uma eficácia geral de 50,3%, né? Ou seja, mesmo que a pessoa pegue o vírus, né? Metade dessas pessoas vão apresentar algum sintoma e a outra metade não. Parece ser uma eficácia baixa, né? Quando a gente compara relacionado às outras vacinas, mas a gente tem que ver a população estudada, né? E eu acho que o Eduardo e o Breno vão concordar comigo, assim, uma população muito exposta, né? Foi uma incidência maior de todos os estudos até o momento. De uma hora para outra, os casos literalmente explodiram, né? Em termos de infecção, acompanhando aí um número bastante grande que a gente vê nos nossos hospitais, né? E para vocês terem uma ideia, a previsão de análise era com 161 participantes infectados. Essa análise foi com 252, porque num curto espaço de tempo ali, de dias, o número aumentou muito, né? Então, e mostrando que os pacientes, pela uma análise de progressão de doença da Organização Mundial da Saúde, onde se considera assintomáticos, casos leves, casos muito leves, desculpa, casos leves num terceiro grau, casos moderados e casos graves, né? Casos leves a moderados e graves seriam aqueles casos que tem que buscar atendimento médico, né? Que tem que buscar algum tipo de assistência médica. Então, quando a gente analisa esses dados, os dados chegam a 78% aí de proteção para esse tipo de situação, né? Então, mostrando que apesar das pessoas poderem apresentar alguma doença leve, os casos, na verdade, muito leves por esse grau, né, que não precisa atendimento médico, os casos leves, moderados e graves, eles acabam não acontecendo praticamente, né? Então, isso, como o Eduardo comentou, o que a gente quer de uma vacina nesse momento é que possa aliviar o sistema de saúde, evitando com que as pessoas precisem buscar atendimento médico e especialmente leitos hospitalares e leitos de UTI. Nós temos alguns dados ainda que estão em análise, né? Os dados de reações adversas são muito tranquilizadores, assim, não teve nenhum evento adverso grave relacionado à vacina, né? Mostrando então que é uma vacina muito segura. Os efeitos, as reações adversas foram bastante leves. Febre, para ter uma ideia, Paulo, nós tivemos em menos de 1% dos casos relacionados à vacinação, né? Foi 0,3% de febre apresentado nos vacinados, né? O que até foge um pouco relacionado a outras vacinas, né? Então, se mostrou uma vacina, como eu já disse, bastante segura, e os dados de imunogenicidade que ainda estão em avaliação, tá? A gente não tem ainda esses dados finalizados, né? Lembrando que é um estudo que vai ser por pelo menos um ano, tá? E as respostas, baseado nas respostas imunológicas dos estudos de fase 1 e 2 que já estão publicados, né? Parece que o tempo entre uma dose e outra, né? Lembrando que são 2 doses também, seria melhor se fosse aplicado no momento 0 e 28 dias depois, tá? Foi feito nesse estudo 0 e 14
a 28 dias. Né? Obviamente, todo mundo pergunta, bom, mas se nos estudos de fase 1 e 2 já se mostrava ter um benefício com 28 dias, por que foi também feito com 14, né? Porque, obviamente, a gente precisava ter um resultado mais rápido em termos de vacinação. Mas, agora, com esses dados iniciais também do estudo que devem vir, parece que essa janela entre as doses ela pode ser ampliada, pelo menos para 28 dias. Além de 28 dias, por enquanto, nós não temos nenhum dado. Tá? E essa informação vai ao encontro do que o Eduardo comentou em relação aos esquemas vacinais que nós vamos aprender a conhecer, qual o melhor esquema vacinal para cada vacina, no sentido de obter o melhor resultado, tanto na imunogenicidade quanto na duração da proteção. E também em relação à questão de disponibilizar o maior número de vacinas num curto espaço de tempo. Não concorda? Eu posso perguntar uma coisa, desculpa, posso perguntar? Pode, claro. Tudo bem, Fabiano? Eu quero saber, baseado em Verocell, né? Tu acha qual que pode ser o melhor espaçamento para a segunda dose? E tipo assim, tu acha que agora pensando, nós num papo aqui tipo de botequim ou coisa parecida, para eu entender um pouco como as coisas podem acontecer. Por exemplo, tu acha que a gente tiraria o máximo fazendo um intervalo de um mês, ou tu acredita ainda que 3 semanas mais ou 3 semanas já é ótimo, ou se de repente a gente for esperar 1 mês e meio, nós podemos ainda alcançar resultados mais protetores ainda, ou tu acha que não tem nenhuma diferença, Fabiano? É possível, Eduardo, que a gente possa ter uma melhor resposta com um espaçamento ainda maior. Porém, a gente não tem esses dados, né? O que a gente sabe, nesse momento, até mesmo para idosos, que esse intervalo de 28 dias ele é melhor do que tu fazer num intervalo mais curto, né? E o que tu comentou em relação aos doentes, né? Que vocês tiveram vários participantes com doença dentro de 15 dias, isso também é um dado bem interessante que na Coronavac também aconteceu, né? E se for ver agora com a vacinação, né, dos profissionais da área da saúde, a gente tem visto tanto da vacina que vocês conduziram de Oxford, né, quanto a Coronavac, várias pessoas dentro desses 15 dias, né, mas aí é um achômetro, né, mas apresentando doença. Então, o que acontece, né? É muito provável que a gente vai poder espaçar essas doses, porque também acredito que essa produção de anticorpos, né, ou produção de imunidade, ela vai acontecer depois de 15 dias. Antes disso, ela não vai acontecer. E, Fabiano, na prática, como é que a gente poderia extrapolar o achado desse estudo de pacientes que receberam a vacina e ficaram doentes nos primeiros 15 dias? Não, eu acho que assim, é uma população que está sendo vacinada até o momento que está muito exposta, né, e que é o que a gente viu no estudo. São profissionais da área da saúde, né, que estão atendendo pacientes com Covid, estão se expondo, né, muitos estão voltando a trabalhar, né, em algumas situações especiais, assim, e a gente tem uma circulação viral na nossa cidade, no nosso estado, que ainda é muito grande, né? Então, a gente acreditar que a primeira dose vai proteger logo em seguida, né? Eu acho que a gente está vendo que isso não acontece, né? A gente ainda precisa de mais dados para avaliar, mas no dia a dia a gente realmente está vendo muitas pessoas apresentando infecção depois da primeira dose, independente da vacina. Não sei se o Eduardo concorda.
Eduardo, queres fazer uma parte? Eu acho que, como eu tinha deixado claro, né, eu certamente... mas isso é para qualquer vacina, né, Fabiano? Qualquer vacina que a gente for, a gente sempre brinca. Para uma vacina pegar, ela vai precisar no mínimo de 10 a 14 dias. No caso do coronavírus, a gente vai precisar no mínimo 2 semanas. Entre a segunda e a terceira semana, eu não sei. Eu não sei porque os dados de Oxford são duvidosos nesse intervalo. Os dados do Ensemble, eles mostram que a vacina começa a proteger naquelas curvas maravilhosas de Kaplan-Meier após 7º a 10º dia. E depois ela se acentua no 14º dia. Mas a gente tem que ver no total. Então, de qualquer jeito, a gente tem que saber. Vacinou, tem que dar um tempo para a vacina pegar. Eu acho que é uma coisa muito clara isso. A vacina precisa de espaço, de tempo para induzir a formação de anticorpos. Por isso que ela é uma vacina. Ela não é um soro. Um soro, os anticorpos não vêm prontos. Ela induz a formação de anticorpos. E esse é um processo que o nosso corpo, o nosso organismo, demora. Geralmente a gente sabe, 2 semanas. E essa demora corrobora a necessidade de manter as medidas de prevenção, né, Eduardo? Mas não só, eu acho que eu volto a dizer, a nossa cobertura, mesmo estando no Rio Grande do Sul, que a nossa cobertura vacinal é um pouco maior, mas a gente está muito longe de proteger a nossa população com a vacina. Então acho que mais reforço ainda é exigido por todos nós. Eu gostaria de agradecer, então, a participação do Dr. Fabiano Ramos e gostaria de chamar imediatamente o Dr. Juarez Cunha, médico pediatra, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações na gestão atual, a SBIM, médico da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre, membro dos Comitês de Cuidados Primários e Infectologia da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, SPRS, e da Comissão Nacional Especializada em Vacinas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, FEBRASGO. Boa noite, Juarez, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulo, boa noite, colegas, obrigado pelo convite, está muito bom ouvir, né, os nossos pesquisadores, porque eu acho que isso é muito importante, vocês vão ficar na história, né, da ciência e da pesquisa, assim como os nossos voluntários, que a gente tem que agradecer. Acho que se a gente fala que algum legado, né, eu lembro o legado da pandemia, da gripe de 2009, eu acho que foi a gente ter melhorado muito a nossa vigilância e possibilidade de diagnosticar todos esses nossos viroses respiratórias. E o legado da Covid para a ciência é uma coisa absurda, né, não só em termos de produção científica, né, de estudos, como também o Espírito falou, mesmo de medicações, se tentando achar, né, medicações que sejam eficazes, que infelizmente até agora a gente não achou, mas das vacinas, né? Então, eu até tinha preparado uma apresentação, eu pensei que a gente ia falar um pouco com as apresentações, mas eu vou passar aqui. Pode ser, Paulo? Fique à vontade, Juarez. Enquanto tu posiciona a apresentação, eu ia te instigar dizendo que o Fabiano, o Eduardo e o Breno estão ajudando a descobrir vacinas, que é o que o mundo inteiro está precisando. No mundo das vacinas, né, sejam muito bem-vindos, apesar, né, de que o Fabiano já participou em pesquisa. Eu já participei em pesquisa também na época no Clínicas com a doutora Temes, a gente fez pesquisa de rotavírus, fez também pesquisa de vacina de influenza, né. Então, atualmente eu não tenho conseguido fazer mais pesquisa, mas é um mundo muito, muito bonito. E das vacinas também é muito bonito. Mas então, vou dar uma passada em algumas coisas que eu me lembrei que eu achava importante para a gente comentar. Pode ser? Claro, Juarez. Eu ia só frisar que tão importante quanto é como nós utilizamos elas, em que momento, em que populações, e isso a gente vai precisar da tua experiência aí para nos ajudar a elucidar. Pois é, vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, até para a gente ver, né, qual é a nossa
ou qual é o nosso dia a dia, qual é a nossa experiência. Então, minha declaração de conflito de interesses, tá? Trabalho também, sou palestrante, convidado de laboratórios e atuo no mercado privado de vacinas. Começo com isso aqui. Isso aqui é uma pesquisa que nós fizemos no ano passado, quer dizer, o ano passado, em 2019, o IBOP que fez essa pesquisa junto com a VAS, e o resultado dessa pesquisa era isso. As fake news estão nos deixando doentes, isso lá em 2019. A nossa resposta era sim. Se era assim em 2019, imagine como está agora em 2021. Em 2020 é calculado que mais de 60% aumento dos grupos anti-vacina e das mensagens anti-vacina. Isso não ficou diferente, né? Claro que a gente sabe que os grupos anti-vacina são mais importantes em outros países, não tanto no Brasil, mas a gente nunca teve tanta desinformação e tanta fake news como nós temos tido. Já tínhamos na saúde, já tínhamos nas vacinas, daí voltou para a Covid, né? Quando começam as vacinas de Covid, daí o movimento todo passa para tentar atingir as vacinas Covid. E quando atinge vacinas Covid, tu atinge todas as vacinas, né? Uma palavrinha rápida, né? Essas coisas são muito assustadoras, né? Hoje eu participei de uma live também de manhã com um pesquisador de Biomanguinhos. Ele falou da Fiocruz que são mais de 500 milhões de coronavírus que já foram analisados, né, em termos de avaliação genômica. Nós temos mais de 4 mil identificados. Isso é uma avaliação que eu peguei ontem, né? E esse desenho aqui nos mostra essa situação toda, daí aparece ali o Brasil, a árvore. Não sou conhecedor disso, mas só para mostrar para vocês que essas variantes, essas mutações são esperadas, né? Elas estavam sendo acompanhadas e é fundamental que isso continue sendo acompanhado. E essa aqui, a gente fala do Brasil, o P1, o Dr. Breno já falou, que foi encontrada também na África do Sul, né? Mas a do Brasil, vejo como a gente tem mudanças na proteína spike, né? Que é exatamente um dos focos das vacinas. Por isso que a gente tem muito medo, né? Do que vai acontecer, como as vacinas vão se comportar com isso. Né? Essas novas variantes foram se espalhando, né? Então essa outra aqui de baixo é a P1, que é a do Brasil, como também se espalhou, né? Mas, e por isso que também a tentativa da Organização Mundial de Saúde, isso saiu anteontem. Devemos fazer todo o possível para reduzir a circulação do vírus, prevenir infecções e reduzir as oportunidades para o SARS-CoV-2 evoluir, resultando em mutações que podem reduzir a eficácia das vacinas existentes. Para isso, o que a gente tem que fazer? As medidas gerais, que foi o que todos já falaram, mas a gente tem que continuar falando, máscara, lavagem de mãos, distanciamento, evitar aglomeração, isso salva a vida, né? Isso, como o Springs falou também, isso pode ser talvez até melhor do que vacina, né? Porque é o que a gente tem por enquanto, né? Enquanto a gente não tiver toda a população vacinada. Então esse é um recado, né? Que a pesquisa e mesmo essa avaliação é fundamental e a vigilância está sendo muito importante em todo mundo, inclusive com os nossos pesquisadores. As pessoas se assustam muito com o desenvolvimento de um medicamento, né? Como é que aconteceu com a Covid, e daí o que a gente vê? Todos os passos foram observados. A diferença é que os passos aconteceram muito mais rápidos, né? Enquanto a gente levava lá 5, 10, 15 anos para conseguir desenvolver uma vacina até chegar à utilização, nós tivemos isso aí acontecendo em um ano, né? Então o desenvolvimento pré-clínico, veja como aconteceu, e junto com fase 1, eles foram acontecendo juntos, né? Fase 1, fase 2 com fase 3, né? E agora que bom que a gente tem alguns em fase 4, que é da farmacovigilância. Então isso mudou muito a pesquisa, e tinha que mudar, não adianta eu querer uma vacina para daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos, quantas pessoas vão ter morrido, se até agora já morreu toda essa quantidade de gente, né? Então, o que a gente tem de vacinas, né? Nós temos, são 230, em torno de 230 vacinas, né? Sendo que 63 em fase clínica, né? Dentro dessas de fase clínica, nós temos 21 em fase 2 ou 3 e 3 em fase 3. E temos 3 vacinas que já foram canceladas, né? Infelizmente não conseguiram, e esse era um grande problema até de quando os governos apostaram, os países apostaram em vacinas candidatas, isso poderia acontecer, né? São 2 vacinas da América e uma da Sanofi que foram canceladas.
e uma também da Austrália, né? Não é da Sanofi, é da Austrália. Então, vejo que isso era uma aposta que estava sendo feita, né? E as plataformas, né? As diferentes plataformas, proteína subunitária, vetor viral, que é essa que a gente está falando, DNA, RNA, vírus inativado. Então, a gente tem uma quantidade enorme de vacinas, ainda bem, porque a gente precisa, né? Então, o que nós temos em termos de vacinas que estão fase 2 ou 3? Essas são as principais que estão circulando aí pelo mundo. E o que nós temos aqui no Brasil, né? Então, a AstraZeneca e a Oxford, junto com o Fiocruz, e a Sinovac com a Coronavac, junto com o Butantan, as duas licenciadas aqui. Esse é um painel da Anvisa, né? E vejam que o pedido emergencial, tem aqui o pedido emergencial de quando foram feitos ou não solicitados, né? Então, a gente tem já a solicitação da AstraZeneca também para pedido de registro, que é uma outra coisa diferente. E a Pfizer também solicitou um pedido de registro, né? Pedido emergencial. Mas isso é interessante para a gente acompanhar o trabalho da Anvisa, que eu acho que está sendo muito criticada, mas eles têm se esforçado e têm feito bastante coisa. Falar um pouquinho sobre nossa campanha, né? Então, esse Plano Nacional de Autorização da Vacinação, isso está disponível no site, com vários informes técnicos, cada semana surge algum informe técnico, mas os objetivos, e até como foi falado aqui, redução da morte e mortalidade causada pelo novo coronavírus, bem como a manutenção do funcionamento da força de trabalho e serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais. Se a gente conseguir isso, isso é uma vitória, né? Então, claro, a gente gostaria que fosse, depois eu vou comentar, que a gente evitasse a infecção, não evitasse só a doença, porque se eu não evito a infecção, eu vou continuar, aquela pessoa mesmo vacinada, ela vai poder se infectar, ela pode não ter a doença importante, mas ela vai contaminar. E é a maioria das vacinas que nós temos os resultados de fase 3 publicados, isso não tem sido observado, né? Até na última publicação da AstraZeneca é relatado que tem essa possibilidade de diminuição da transmissão, que seria maravilhoso. Nós temos várias vacinas que evitam transmissão. Nas crianças, né, a gente que utiliza as pneumocócicas conjugadas, meningocócicas, são vacinas que elas protegem a pessoa e protegem a coletividade, até porque além de proteger o indivíduo, ela não vai estar transmitindo para outras pessoas. Então, dentro dos objetivos, vacinar os grupos de maior risco de desenvolvimento de formas graves e óbitos pela doença, vacinar os trabalhadores da área da saúde para a manutenção do serviço de saúde e capacidade de atendimento à população, vacinar os indivíduos com maior risco de infecção e vacinar os trabalhadores dos serviços essenciais. Isso aí já dá uma quantidade enorme de pessoas, né? Então, e daí vem todo o nó que a gente tem com a campanha. Então, a gente vai ver, né? Só em termos de profissionais da saúde, né? Nós temos uma quantidade enorme de pessoas, né? Então, e dentro desses vários grupos aí, são milhões de pessoas, né? Então, a gente vê trabalhadores da saúde. Daí lembrar, trabalhador da saúde é quem está naquela estrutura. Então, por exemplo, no hospital de clínicas, não é só quem está atendendo o Covid, é toda a estrutura, desde o guarda, desde o pessoal da manutenção, o pessoal da higienização, todos são trabalhadores da saúde e todos serão vacinados. Infelizmente, a gente teve que priorizar dentro da priorização, então a gente teve que perder, e inclusive perder muito tempo com isso, infelizmente, porque é um estresse muito grande até para definir essas coisas, mas com o quantitativo que a gente tinha de vacinas e que tem ainda, é o que a gente podia fazer, como vacinar as pessoas nesse momento acima de 85 anos. Né? Mas lembrar que todos esses grupos, então a gente inclui aqui todos os outros que o Ministério coloca, né, são 80 milhões de pessoas. Para vacinar essas 80 milhões de pessoas que são, vamos dizer, os grupos prioritários, né, são 160 milhões de doses. A não ser que a gente tenha, né, a sorte de ter a vacina da Janssen no segundo semestre com uma dose só. Seria maravilhoso. Né? Mas também a Janssen, a própria negociação com a Janssen, se tivermos possibilidade disso, vai ser para o segundo semestre. Considerando a disponibilidade limitada das vacinas, foi priorizado segundo os critérios de exposição à infecção e de maiores riscos para agravamento e óbito pela doença. Isso deu uma dor de cabeça para todo mundo, né?
Muita gente culpa o PNI por isso, mas o PNI teve que montar essa estratégia, apesar que eu acho que as coisas poderiam estar muito melhores planejadas, mas com cenários completamente diferentes. A vacina que a gente estava em determinado momento com a maior possibilidade de ter possibilidade de uso era a Pfizer, menos 70 graus. Então, o cenário de utilizar a vacina Pfizer era completamente diferente do cenário de utilizar uma vacina 2,8 graus, que são as que a gente está usando agora, né? Então, a gente tem que, acho que, cuidar quando a gente cobra muito do PNI, porque realmente os cenários têm sido muito difíceis. Esse cenário de ter pouca vacina, só 11 milhões de doses foram distribuídas, foi feita toda uma negociação, né, com as comissões bipartides, com o CONASENS, com o CONAS, tentando fazer com que os próprios gestores conseguissem passar isso adiante, né? É a mesma coisa, se eu preciso para o hospital de clínicas, na época eu trabalhava lá, eu acho que eram 6 mil funcionários, se eu tivesse 3 mil doses de vacina, eu ia ter que priorizar, e o gestor do hospital de clínicas teria que priorizar. Isso era o que se esperava que todos os gestores, então prefeitos, secretários de saúde e mesmo gestores da saúde fizessem. Mas não se conseguiu, né? Porque é uma briga sem parar, porque todo mundo se acha prioritário. E a gente sabe dos profissionais de saúde, a gente sabe quem são os prioritários. É quem está tratando o Covid diretamente, né? E daí lembrando, de novo, não é só o médico, a enfermeira, o técnico de enfermagem, é o fisioterapeuta, não é só o pessoal da saúde. Nós temos toda a equipe, né, assistente social, que tem trabalhado um monte, né, nessas situações, o pessoal de higienização, segurança, eles fazem parte, esses são a prioridade, né? Mas é muito difícil de lidar com isso. 2 vacinas que nós temos, né, então vocês já viram a apresentação aí do que foi comentado, né, da vacina do Butantan, né, e as apresentações nem vou comentar porque não cabe aqui, mas são 2 doses, com 2 a 4 semanas. Aqui um recado importante, a nota técnica do Estado, o Ministério colocou 2 a 4, e a Anvisa também colocou 2 a 4. A nota da Secretaria Estadual de Saúde prefere e sugere, até pelo que foi falado pelo Fabiano aí, a gente utilizar 4 semanas de intervalo, tá? E daí, naquela discussão que vocês fizeram, eu estava louco para entrar ali, assim, a grande maioria das vacinas inativadas, a gente tem, quanto maior o intervalo, melhor a resposta, né? E tem algumas vacinas que, quando tu faz um intervalo menor do que o recomendado, tu nem considera válido. Então, isso é uma regra para as vacinas inativadas, já se tinha a fase 1 e 2 da Coronavac, como o Fabiano diz, foi decidido 2 semanas, apesar das 4 semanas ter resultado muito melhores, né? Mas foi decidido 2 semanas para tentar fazer mais rápido, e daí acaba acontecendo a gente usar dados da fase 1 e 2, mostrando que elas foram mais eficazes, inclusive, do que do intervalo de 2 semanas. Da AstraZeneca já ficou direto, né, para 12 semanas, daí só lembrar, apesar aí do estudo ter acontecido aqui de um jeito diferente, e eu acho que também é importante a gente dizer, o braço brasileiro, ele não tinha ainda muitos dados, né, de pacientes idosos, mas a gente tem outros braços do estudo com pacientes de mais de 60 anos. E é o que eu falo também, se tu for ver assim, vacina da Pfizer, vacina da Moderna, se tu vai fazer o recorte com pessoas mais de 80 anos, já vai ser um número menor. A mais de 70, aumenta um pouquinho. Então, a gente sabe que a população de idosos também é uma população mais difícil de participar como voluntários, em especial ali aqui, porque a gente pegou também muito profissional de saúde participando, né? Então, e daí eu acho que cabe lembrar que também os estudos da AstraZeneca nos mostram um melhor resultado para 12 semanas. E o que aconteceu? Na realidade, o intervalo que era para ser usado era em torno de 4 semanas, né? Como teve aquele problema de uma dose que acabou sendo aplicada na metade da dose, e tem um lado bom, né, que teve melhores resultados, mas naquela confusão que teve do problema da dose, atrasou muito, porque eles precisavam ter
a opinião dos especialistas externos quando esse tipo de situação acontece. Então, tem muito paciente que acabou atrasando também nesse período das 12 semanas, isso nos deu um N melhor para poder ver uma resposta melhor. Por isso que também a AstraZeneca ficou definido aqui 12 semanas, né? Apesar de que a recomendação seria de 4 a 12 semanas, mas aqui ficou para 12 semanas. Não sei se eu estou falando muito, estou falando muito rápido para a gente poder ter tempo de discutir. Aquilo que eu falei que a gente perde um tempo enorme, né? Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve que fazer a prioridade dentro da prioridade. Isso leva um tempo. E mesmo com isso, se tu for olhar, as pessoas não se enxergam nesse quadro, as pessoas criticam o quadro, e tu tenta fazer da melhor forma possível, né? Botando ali, ó, a equipe, o 1 era aqueles que iam vacinar. Os 2, UTI, CTI, Covid, né? Então a gente vai tentando colocar essa hierarquia e ficava aí no 12º lugar os demais profissionais de saúde, que nós sabemos que todos os profissionais de saúde irão ser vacinados, né? O problema é ter vacina. Mas vejam como é difícil a perda de tempo disso, a perda de tempo de explicar isso, a perda de tempo para fazer isso, né? Tudo por causa da falta de vacina. Um exemplo que a gente coloca também, a população indígena, o que sofreu com Covid, o que adoeceu, o que morreu, é um absurdo na região amazônica, tá? Porque eles são aldeados, eles não têm recurso, é completamente diferente de uma população indígena, por exemplo, do Rio Grande do Sul. Tu tem recurso, tu tem como dar assistência médica, né? Claro que a gente sabe que a população indígena por si é mais suscetível a uma série de doenças, mas com certeza aquela população de uma aldeia no Amazonas ou lá de outra região, mas que seja de difícil acesso, tem um risco muito maior. E isso, né, também é uma coisa que tu não poderia priorizar, poderia, né? Talvez o risco da população indígena da Amazonas é muito maior do que o risco da nossa, né? Mas isso tudo dá muita discussão. A campanha, isso aqui é de ontem, né? Então, veja, esse é outro problema. O sistema do Ministério não está funcionando de forma adequada, né? Não tinha 2 milhões de doses, né? Infelizmente, a gente tem que usar daí os dados da imprensa, né? E até porque a gente vê aqui, o Rio Grande do Sul está um pouco pequeno, mas o Rio Grande do Sul aqui estava com 161 mil doses aplicadas. Isso ontem. Eu acessei na mesma hora o que tinha esse de cima é o do Brasil, né? Dizendo, então, completamente, mais do que o dobro do que o Ministério tem, do vacinômetro do Ministério. E no Rio Grande do Sul, que tinha 161 mil lá no vacinômetro do Ministério, a gente tem 247 mil aplicados, né? Então, as pessoas pensam, mas se foram 704 mil, por que a gente tem só 247? Daí lembrar que grande parte dessas são Coronavac, que a gente tem que fazer a segunda dose, e em 4 semanas não se tinha expectativa de ter vacina produzida aqui, e nem teremos, né, porque acho que vai ficar mais para, talvez a partir do dia 20, a gente consiga ter as vacinas do Butantan. Então, esse aí precisava deixar a segunda dose reservada. Então, a gente nunca vai ter esse total aqui tão rápido, porque muitas dessas doses são guardadas para receber a segunda dose. E o de AstraZeneca foi uma dose com todo distribuído, porque a segunda dose, com 3 meses, já se imaginava que, se tudo desse certo, a gente teria as vacinas, né? Temos muita coisa para aprender com as vacinas, o tempo de proteção e qualidade da resposta imune, né, que a gente ainda não sabe, como todos já falaram, esses estudos continuam, né? Depois até eu quero perguntar para os colegas, que são os pesquisadores, como é que se imagina continuar essas pesquisas, esses dados com a quebra do cegamento, como é que isso funciona daqui para frente. Segurança a longo prazo, né? Então isso é uma coisa que é relatada até com a vacina de dengue, não do Butantan, que era também pesquisa, mas uma vacina de um outro laboratório, que o que foi visto que com a vacina de dengue, as pessoas que eram negativas para a dengue recebiam a vacina, que era uma vacina de vírus vivo atenuado, elas poderiam ter, com a doença natural, uma doença exacerbada. E é uma coisa que a gente tem medo também com o Covid, né?
que as pessoas possam ter uma resposta imune exacerbada. Então, nada disso foi observado nos estudos de fase 3 até agora, tá? Mas é um medo que os pesquisadores tinham. Proteção contra a doença, todos estão dando que maravilha, né? Proteção para a doença moderada, grave, é tudo que a gente quer. Da infecção a gente ainda não sabe. A resposta imune dos escapes, né, das variantes, a gente não sabe como é que vai ser ainda. Tem estudos que estão completamente diferentes uns dos outros, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Falta de um correlato de proteção identificado, uma ferramenta crítica para futuros estudos que a gente não tem. Por exemplo, hepatite B eu tenho um correlato de proteção, que é um exame que eu posso dosar e ver se a pessoa ficou protegida ou não. Para Covid a gente não tem isso. Intercambiabilidade, que também já foi comentado pelos colegas, tem estudos acontecendo, mas a nossa orientação, enquanto não tiver resultados, usar a vacina do mesmo produtor. Uso na gestante puérpera e nutriz, cada vez mais a gente está vendo que a gestante é considerada de risco por si só, né? Os dados têm nos mostrado isso, mas como nenhuma vacina foi estudada em gestante, o que tem sugerido? Seja uma decisão entre a gestante e seu médico, uma decisão compartilhada, pesando o risco da doença. Por exemplo, uma profissional de saúde que atende em UTI Covid, eu, se fosse médico dela, indicaria a vacina, mas ela tem que ter a opinião dela e tem que ser uma decisão conjunta. E, na minha opinião, isso tem que ficar registrado em prontuário, e também acho que não deve ser solicitado para o médico uma receita dizendo que é para fazer a vacina, porque tem decisão conjunta. Então tem que estar no receituário escrito pelos dois, né? Ou dizendo que a paciente concorda e ela assina junto. Tá? Uso em menores de 18 anos, que a gente tem também estudos acontecendo, mas aqui no Brasil a previsão é de 18 em diante. E a outra coisa que é fundamental, né? A gente vê efetividade e segurança na vida real. Então, nós temos o exemplo de Israel nos mostrando aí que na vida real ela está sendo efetiva e está sendo muito segura. Os desafios da campanha, nosso primeiro desafio é ter vacinas, né? Nosso PNI é reconhecido em todo mundo, nós temos quase 40 mil salas, vacinamos na campanha da gripe 1 a 2 milhões de pessoas por dia. Capacidade a gente tem, tá? Nós não temos vacina. Então é claro que tem outras coisas para preocupar. Segundo semestre, nós não temos seringa e agulha. Todo mundo vai estar comprando seringa e agulha. Então, vai estar tudo aquecido, né? Então, nós temos que pensar nisso. Ter insumos, né? Os EPIs, ter RH disponível e capacitado, fazer parcerias, como foram feitas, né? A gente fez a parceria com o Cremers, com o Simers, com a Anrigs, com outros conselhos de classe. Acho que é muito importante com as universidades, né? Nós vamos precisar de ajuda, porque eu tenho agora a campanha da gripe, né, em abril, maio, são 80 milhões de pessoas para vacinar. E a gente vacina 300 milhões de vacinas por ano que são aplicadas. Então, nós vamos precisar de ajuda. Tá? Alimentar os sistemas, vocês já viram que é demorado e é muito importante, principalmente para a vigilância dos eventos adversos, né, e esses eventos adversos têm que ter resposta rápida. Utilizar outros locais só para vacinar Covid, que eu acho que deveria ser sempre em outros locais, ou fazer drive-thru, ou fazer como a gente fez no conselho, clubes, igreja, escola, para separar essas pessoas. As unidades, as pessoas que vão nas unidades são as pessoas que estão procurando muitos por doença. Né? E a comunicação, né? A gente vê falta de comunicação no Ministério, a gente precisa de uma linguagem adequada, a desinformação está muito importante, as fake news também, politização e polarização. Não adianta eu ter confiança na vacina, na eficácia e na segurança, se os governantes não derem esse recado de confiança, as instituições não derem esse recado e nós, profissionais de saúde, não derem esse recado. Então, para as pessoas confiarem, todos têm que falar a mesma coisa. Tá? Temos uma campanha, vacinação em dia mesmo na pandemia, junto com o Unicef e com o SBP, se vocês puderem, compartilhem, está bem legal. Na realidade, enfatizando que a gente precisa ter segurança, né? Então, uso adequado de máscaras e de EPIs, lavar as mãos com água e sabão ou com álcool 70, distanciamento social de 1,5 metro a 2 metros, evitar aglomerações. Também temos no nosso site vacinação pela vida, Covid, que a gente tem alimentado com algumas perguntas e respostas, uma série de outras situações que a gente está colocando.
Desculpe se eu falei muito rápido e se falei muito aí, e eu gosto muito dessa frase, né? Uma vacina não administrada é 100% ineficaz. Esperamos que a gente tenha logo vacinas para poder vacinar a nossa população. Juarez, muito obrigado. Foi um desafio do tempo, mas tu conseguiu abordar vários aspectos, se não todos. Estava aguardando aquela tua frase que eu já conheço de outras apresentações que eu tive o prazer de assistir, e concordo e assino embaixo. E é importante, é fundamental a questão da comunicação entre todos, uma comunicação clara, objetiva, e que possa sempre o profissional de saúde estar disponível para esclarecer as dúvidas dos pacientes e dos familiares em relação às vacinas. Então, isso é fundamental. Eu gostaria agora de chamar a colega Maria Fernanda para dar continuidade na nossa live. Bom, agradeço de novo, boa noite a todos. Nós estamos um pouquinho já passando do horário, porque era para ser de 1 hora, mas o assunto é tão interessante, acho que passou, acho que todo mundo concorda. Só uma coisa com algumas perguntas que está aqui pelo chat do Facebook. Algumas já foram respondidas pelo Dr. Juarez, com a questão da vacinação em gestantes, em idosos. Uma das perguntas que veio é: tive Covid, e quanto tempo depois posso ou devo vacinar? E se mesmo com titulação de IgG alta, eu posso ou devo vacinar? Vou deixar mais uma pergunta aqui. A questão das variantes também já foi falada, que a gente ainda não tem ainda estudos aprofundados, enfim, para a gente poder dizer que as duas vacinas que a gente hoje tem disponível, que seja de Oxford ou a Sinovac, com relação a essas variantes, isso o tempo vai nos dizer. Tem a questão também que, enfim, até eu pediria se o doutor Eduardo ainda está aí para nos responder sobre a questão da vacina de Oxford e acima dos 65 anos. O senhor falou bem que, na verdade, foi uma questão de não conseguir um número adequado de voluntários, mas eu acho que isso é um ponto importante, porque tem muita coisa na mídia falando que, e de novo algumas perguntas com relação a isso. O idoso deve vacinar com Oxford, com Corona, deve aguardar, não deve vacinar? Eu não vou nem dizer que não é ou não deve vacinar, porque sim, deve vacinar. Mas aí eu deixo a resposta, enfim, para vocês, assim, com relação. Tem alguma preferência aos acima de 65, se seja Corona ou Oxford? Posso começar, Maria Fernanda? Em relação à primeira pergunta, né? O tempo sugerido pelo Ministério da Saúde é 4 semanas após a pessoa ter tido Covid, tá? Então, mesmo quem teve Covid deve se vacinar, tá? 4 semanas do PCR positivo ou do quadro clínico, tá? Alguns países sugerem 3 meses e outros sugerem 6 meses. Mas eu concordo com a posição do Ministério. 1 mês eu acho que é adequado. Doutor Breno, doutor Fabiano, doutor Eduardo, querem contribuir? Eu acho que eu fui citado em algum momento. Sobre o que eu fui citado? Desculpa, estou quase indo embora. Rapidinho, segurança da vacina de Oxford para acima de 65 anos. Então, vamos por partes. A segurança é 100%. A gente não pode confundir segurança com eficácia. A vacina é segura. Todas as vacinas aqui disponíveis ou testadas são seguras. Então, por favor, segurança é uma coisa. Estão me chamando aqui já numa outra. Tá? 2, e talvez eu acho que seja importante isso. Os estudos de fase inicial testaram a indução de anticorpos. Por favor, testes de IgG e IgM. Eles não dão nada, não indicam nada sobre proteção ou não. É uma grande bobagem e asneira. Isso começou no início do ano passado, porque houve falta de planejamento. E não tinha disponível
para a nossa população, no nível público, testes de PCR, testes de antígeno. Então foram adquiridos testes marginais que detectam anticorpos débeis. São débeis porque não são protetores. São anticorpos que a gente faz. O Breno e o Fabiano estão aqui para não me deixar mentir. A pessoa é anti-HIV positiva e tem a infecção. Então é uma coisa mais absurda que eu vejo quando a gente fala em IgG, IgM. Então, os testes em idosos acima de 65 anos, comparados com a população abaixo de 55 anos, especificamente para Oxford, e parece que para as outras é a mesma coisa, porque não tem como ser diferente, o Juarez está aqui para me apoiar, eu acho, imagino, não sei. A indução de anticorpos neutralizadores ou anticorpos que possam nos defender é um pouco menor na população de idosos. Mas isso não quer dizer que elas não serão protetoras. Foi liberado agora a vacina de Oxford, independente da idade, para indivíduos com mais de 18 anos, sem limite de idade na comunidade europeia. Então, isso tem que servir de exemplo. Existe muita propaganda ou contra-propaganda. E eu vou me atrever a dizer, existem, tirando a Coronavac, tirando as outras, do ponto de vista de hemisfério ocidental, Europa e Estados Unidos, o que vale é Europa versus Estados Unidos. Não por acaso, a Pfizer é americana com alemã, Janssen, americana com belga, Moderna, somente americana. Então, assim, é importante para elas que causem ruído sobre a vacina de Oxford, que aparentemente é um patinho feio, mas que funciona de forma muito eficaz. Então a gente tem que ter cuidado ao analisarmos. O Juarez falou em fake news, mas não é só uma notícia, são diversas coisas e tem ruídos que a gente imagina que sejam de fonte segura e confiável e que não são. Eu queria até, de repente, tu me desculpa aí, Eduardo, interromper, mas só para dizer, saiu uma orientação, inclusive, do SAGE, né, do SAGE, da Organização Mundial de Saúde, anteontem, liberando a vacina de Oxford para todas as faixas etárias. Tá? Então, mais de 18 anos. Mais de 18 anos, claro. Isso, mais de 18 anos. E a outra coisa que nesse mesmo comunicado saiu que não se dosa a sorologia para quem fez vacina, porque os exames não são adequados para ver sorologia para vacina, porque tu tem que ter lá um teste com uma proteína do núcleo capsídeo para diferenciar a sorologia positiva ou secundária à doença. Mas isso é só um exemplo. Só dando um exemplo aqui para chamar a atenção. Não dosem, não serve para nada. Resposta vacinal, né? Não serve para nada. E talvez tenham no mínimo 4 vacinas já que foram desistidas, tá, Juarez? A Sanofi foi reprogramada, então tu estava correto inicialmente. A Sanofi, em pessoas mais velhas, não induziu anticorpos neutralizadores, supostamente. Então ela foi mudada na sua quantidade de imunógenos. E só para agora ilustrar, eu estou saindo, mas é para ilustrar. E quanto à vacina australiana, o Breno vai achar maravilhosa essa história. O Fabiano também. Essa vacina australiana, que a gente ia testar, o vetor viral é o envelope do HIV. Envelope do HIV, tudo igual. Só que ao invés de ser um adenovírus, é o envelope do HIV. E com a proteína S. Qual foi o efeito adverso mais comum encontrado? As pessoas ficaram anti-HIV positivas. Não foi por isso que foi suspenso. E ela foi suspensa. Não tem, né? Infelizmente não tem como levar um estudo desses adiante. Tá, eu espero ter respondido, pessoal. Obrigado. Tenham um bom final aí de encontro. Prazer, Breno, Fabiano, Juarez, obrigado pela oportunidade. Paulo, Maria Fernanda, até a próxima. Tchau, tchau.
Doutor Breno, quer fazer alguma consideração para finalizarmos? O que eu mais antecipo que vai ser necessário daqui por diante, além das questões de ter a vacina, é decidir se essas variantes que estão se espalhando pelo mundo, a brasileira, que aparentemente tem uma agressividade, tem uma virulência. O vírus não é agressivo, né? O vírus é virulento. Tem uma virulência acentuada e uma capacidade de infecção mais grande, como está se vendo em Manaus. Manaus é um colapso, morre médico todos os dias, já morreram mais de 150 médicos em Manaus, uma cidade pequena. Então, o que eu antecipo é que as vacinas vão ter que ser plásticas. Elas vão ter que ter uma capacidade de mudar pela plataforma que usarem para as variantes de coronavírus que tem, que nem a gripe é necessário. O que tu acha, Juliano? Não, eu acho, até ia me meter de novo aí, adoro me meter, né? Não, por isso que eu acho que a gente tem que ter todas as vacinas que forem seguras e eficazes, a gente tem que ter a possibilidade de ter disponível. Até porque, pelas várias plataformas diferentes, tem algumas que têm uma facilidade muito maior de uma rapidez de alterar a plataforma e alterar a composição da vacina do que outras, né? E a gente não sabe como é que as coisas vão evoluir. A gente tem toda a história que se tem de que a variante do Reino Unido era uma variante com mais possibilidade de transmissão. E agora estão até discutindo se ela poderia ou não ser mais grave, né? A variante brasileira, se foi só mais possibilidade de transmissão, o estrago que causou, porque deu muito mais doença, muito mais morte, né? Então, ela nem precisaria causar mais gravidade, só causando mais doença, já deve ser todo, né? E isso é uma coisa que preocupa, né? Como que vai ser a performance das vacinas, né? Mesmo da vacina da Janssen, como o senhor falou, né, doutor Breno? Nós temos uma... E por isso eu acho muito legal tu ter os dados do país, né? Porque os dados do país são importantes, né? Por isso que a Anvisa pedia que tivesse os dados do país. Claro, eu acho que ele não pode ser um limitador numa pandemia dessas, mas eles são importantes porque a gente tem resultados completamente diferentes das 3 vacinas, completamente diferentes. Nos Estados Unidos, o Reino Unido, África do Sul, Brasil, América do Sul, as 3 vacinas têm resultados diferentes, eficácias diferentes. Não de segurança. Segurança eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, né? Todas demonstraram ser seguras. Agora, isso é outra coisa que eu quero lembrar também. Quando eu vacino 10 milhões, 100 milhões de pessoas, né, aquela raridade da raridade que pode acontecer, ela vai aparecer. Então, se for assim 0,1, já é um monte de gente. Se for 0,001 também. Então, por isso que eu digo, a vigilância tem que estar preparada e tem que agir muito rapidamente, porque os eventos adversos vão acontecer. Os moderados, e eu acho que até o Spring saiu, mas a AstraZeneca é uma vacina com bem mais relato de evento moderado, né? Tipo assim, mal-estar, mialgia, febre, é bem mais do que o Fabiano colocou também, né, na Coronavac, bem menos. A AstraZeneca é relatado bem mais, na própria liberação dela, coloca ali de 40%, 50%, 60% desses cefaleia, mialgia, febre, mal-estar. Então as pessoas realmente se queixam disso, mas duração de 24 horas e regride, né? Mas só para reforçar, são seguras, mas a gente tem que estar muito atento à vida real com essa utilização de qualquer vacina que seja, e nós temos que ter todas as vacinas que a gente possa ter, porque a gente vai precisar. 2 laboratórios não vão conseguir produzir tudo que a gente precisa e nem tudo para o mundo. Nós precisamos de vários laboratórios com tecnologias diferentes, plataformas diferentes, e que talvez tenha alguns estudos já relatando isso, com as plataformas diferentes, uma potencializando a outra, que seria uma maravilha também. Então, tem muita coisa para a gente aprender aí pela frente. Nesse aspecto, é uma verdadeira corrida pela produção da vacina, a vigilância genômica, desculpe, e a
Desculpe, fiquei sem voz. Vou te oferecer uma água, hein? A vigilância genômica, né? Eu fiquei muito impressionado com a capacidade dos nossos pesquisadores aqui. E eu não sei, vocês participaram disso também, né? Eu acho que assim, a gripe para mim, 2009, é um divisor de águas, né? A partir dali, porque toda a vigilância que a gente tem agora de ZRAG, ela vem lá da gripe, né? E ali, então, a gente sempre vai ter um lado positivo, né? Infelizmente, né, com tudo, com toda a tragédia que a gente tem, com todos esses números, com todos esses mortos, algum lado positivo a gente vai ter dessa pandemia. Uma pergunta jocosa. O que tu acha, Juarez? É Sputnik V ou Sputnik 5? É Sputnik V. Eu só vou... Bom, eu só vou pedir aos colegas, desculpa, doutor Juarez, mas nós já estamos assim, estourado. Não, só uma única informação rapidinho, que muita gente tem perguntado. Intervalo de 14 dias para qualquer vacina, tá? Então, qualquer vacina, Covid antes ou Covid depois, 14 dias, tá? Doutor Paulo, não sei se ainda está com voz, mas passa a palavra ao doutor Fabiano, ver se ele tem mais algum comentário final antes da gente encerrar. Fabiano? Eu queria só agradecer, foi excelente aqui estar com vocês discutindo aí essas informações das 3 vacinas e as facilidades e as dificuldades de implementar esses estudos aqui no Rio Grande do Sul, né? Foi um desafio muito grande, eu acho que para todos que participaram, e eu acredito que em nome do Eduardo, do Breno, a gente tem que agradecer muito os voluntários, né, que participaram dessas pesquisas aí. Então eu fico com a minha fala final aí agradecendo todos e também as equipes, né, que participaram. Não posso deixar de agradecer a minha equipe lá da pesquisa, que tem sido maravilhosa aí na condução desses estudos. Certo? Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernanda, Breno, Juarez. Um abraço. Obrigado pela participação aí junto com vocês. Da minha parte, gostaria de falar, Fabiano. Obrigado. Da minha parte, para encerrar, eu gostaria de agradecer a todos também, e o papel de moderador nesse encontro foi muito facilitado diante da qualidade do conhecimento e da experiência dos convidados, que compartilharam informações valiosas para esclarecer a população. Eu deixo o meu muito obrigado a todos. Eu agradeço de novo, em nome do Conselho, a todos os participantes. Acho que também parabenizo o brilhante trabalho que vocês estão fazendo. A gente sabe que pesquisa é trabalhosa, é difícil, gera uma série de situações. Essa pandemia gerou uma ansiedade, como o próprio doutor Eduardo já comentou. E eu acho que, como fala final do Conselho, vacinem-se, usem máscara, usem álcool gel e vamos deixar a ciência ser o nosso farol neste mar, nessa tormenta que virou a pandemia com esses icebergs de fake news. De novo, obrigada, muito obrigada mesmo, em nome do Conselho, e boa noite a todos, e agradeço também aos que participaram e estiveram assistindo com a gente essa live. Boa noite. Boa noite.